Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, no nome do eterno Jesus Cristo. Queridos amados em Cristo Jesus que estão do outro lado, eu tenho o prazer de vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. E para você que tem essa paz, para você que quer receber essa paz, diga glória a Deus em nome do eterno Jesus Cristo. Amados em Cristo Jesus, o dia de hoje nós iremos falar acerca do mistério do entendimento espiritual no nome do eterno Jesus Cristo. Eu disse que nós queremos tratar acerca da espiritualidade e normas espirituais. Hoje nós poderemos falar acerca de como nós podemos controlar a espiritualidade e a emocionalidade, mas o dia de hoje nós iremos falar acerca do entendimento espiritual, porque a igreja precisa de entender acerca das coisas espirituais em nome do eterno Jesus Cristo. Então, para você que ainda não se inscreveu sobre este canal, subscreva aí em nome do eterno Jesus Cristo e clica aí in the mighty name of the Jesus Christ. Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, manifesta a sua glória, Senhor. E por favor, Espírito Santo, abra os céus, ensina-nos, Pai, ainda mais na nome de Jesus. Queridos amados em Cristo Jesus que estão do outro lado, conforme que eu disse, que hoje queremos falar acerca do entendimento espiritual. Na realidade, conforme que eu também sempre falei ou falava, que nós queremos tratar acerca da espiritualidade e normas espirituais. Eu tinha prometido que hoje poderemos falar acerca de como nós podemos controlar a emocionalidade e a espiritualidade. Mas hoje, neste vídeo, eu quero falar acerca do entendimento espiritual, acerca do entendimento. Na realidade, entendimento é uma faculdade de entender as coisas. Se nós compreendermos, amados em Cristo Jesus, acerca da criação do homem, a Bíblia fala no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 26, que a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem segundo a nossa semelhança. Só que, amados em Cristo Jesus, no livro de Gênesis, no seu capítulo 20, no capítulo 2, quando a Bíblia fala que Deus, ele viu que no jardim de Éden não havia alguém que poderia velar, que poderia controlar o jardim de Éden. Mas se nós compreendermos a palavra do Senhor, que no capítulo 1 Deus fez o homem, mas no capítulo 2 a Bíblia fala que não havia ninguém. Como assim? Porque no capítulo 1 Deus fez o homem espiritual, ou Deus fez o homem invisível, mas sim no capítulo 2 Deus fez o homem visível. Sendo assim, o homem nós podemos dividir em três classes que nós podemos encontrar: alma, espírito e corpo. Na realidade, entre essas classes, cada classe tem a sua função. Por exemplo, quando nós encontramos o corpo é a encarnação do visível. Na realidade, o corpo nos dá sobrevivência de nós vivermos aqui na face da terra, aqui no mundo visível. Também nós encontramos o espírito, ou seja, a alma. Na realidade, a alma é o centro das manifestações espirituais, também manifestações espirituais. A alma é a própria pessoa. Então, o espírito é uma força, seja o espírito é uma manifestação que tem uma ligação com a alma. Também nós podemos ver que o espírito que busca a informação, que transmite na alma. A alma é que nós encontramos a consciência, encontramos a emoção. Então, a alma se liga para o corpo. Então, mas em Cristo Jesus, que não assim, o homem é dividido nessas classes em que eu falei. Mas, em Cristo Jesus, nessas classes nós encontramos o entendimento. Conforme que eu disse, que o entendimento é a faculdade de entender as coisas. Na realidade, mas em Cristo Jesus, desde o princípio, o homem, ele entendeu as coisas segundo o seu ver, segundo o seu filho. Então, mas em Cristo Jesus, o entendimento se localiza na mente. E na realidade, mas em Cristo Jesus, a nossa mente é influenciada naquilo que nós vimos, naquilo também que nós ouvimos. E por isso em que a palavra do Senhor nos mostra que Jesus numa certa vez disse que se a tua mão te escandalizar, corta, e se teu olho te escandalizar, também tira o olho, se teus ouvidos escandalizar, também arranca o ouvido. Porque são coisas que influenciam a nossa mente, como sendo assim, ou seja, como a nossa mente é uma faculdade de entender as coisas e tudo mais. Então isto aí poderá trazer uma corrupção na nossa mente. Sendo assim, amados em Cristo Jesus, a mente
A mente é o centro muito principal na vida do ser humano. Pois eu entendi na palavra do Senhor que Deus ele se manifesta segundo o seu entendimento. Então a operação de Deus na sua vida é se manifestar segundo o seu entendimento. Então, sendo assim, quer dizer que tem pessoas que não vão vir a glória, que não poderão contemplar o poder de Deus por segundo o seu entendimento, porque Deus se manifesta segundo o seu entendimento. Então, sendo assim, eu consegui compreender que quando Deus, ou seja, quando Jesus Cristo ele ressuscitou, a Bíblia fala que Deus, Jesus abriu a mentalidade dos discípulos para que eles possam entender as Santas Escrituras. Porque antes eles não tinham uma capacidade de entender as Santas Escrituras. Sendo assim, Deus derramou uma capacidade espiritual, ele derramou uma capacidade mental espiritual para que eles possam entender as espiritualidades, as Santas Escrituras. E amados em Cristo Jesus, neste contexto nós podemos mais e compreender que nós recebemos a mente de Cristo, pois a mente é algo principal, ou seja, posso eu dizer que nós somos o que nós pensamos, aquilo que nós pensamos poderá definir o que nós somos. Por quê? Porque o corpo ele é influenciado, ou seja, todos os movimentos do corpo são influenciados com o nosso